Solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Deus, que quer ser tudo em todos, nos reúne nesta solenidade de Cristo, Rei do Universo. Jesus, nosso Rei e Pastor, nos conduz pelos caminhos do cuidado e do amor pela vida, e a Ele se submetem todos os poderes do mundo. Celebremos esta Eucaristia com alegria e em comunhão com os leigos e leigas comprometidos com o reinado de nosso Senhor. Cantemos. Tu és o Rei dos reis, Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou nas tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é a tua lei. Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo e o vosso Rei, e o Senhor Redentor. Tu és o Rei dos reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou nas tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é a tua lei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Salve São José. Salve São José. Sejam bem-vindos, bem-vindas os que me acompanham aqui nesta celebração da Eucaristia do Senhor, na matriz da Paróquia São José, em Itaúna. E você que nos acompanha através da internet, no canal da Paróquia São José, da nossa Paróquia São José em Itaúna. Sejam bem-vindos, portanto, para este momento de oração. Aqui hoje, rezando, como a nossa igreja no Brasil reza por todos os leigos e leigas, todos que cuidam, que ajudam nos trabalhos de igreja. Aqui em nossa paróquia nós rezamos durante vários domingos, rezando na intenção das pastorais, de todos os leigos que nos ajudam, os que cuidam dos trabalhos, enfim, na igreja. Hoje estamos rezando e concluindo estas celebrações em agradecimento a todos os leigos e leigas com esse dia dedicado ao leigo. Estamos rezando com os membros aqui da nossa paróquia, os membros do SCC, Encontro de Casais com Cristo, os que ajudam, os que trabalham, que preparam o SCC, os que estão nos grupos de estudos do SCC, os que são membros do SCC e já prestam serviço à nossa paróquia e através das comunidades ou na matriz da paróquia. Estamos rezando também com todos aqueles que ajudam na sustentação dos cânticos nas celebrações da nossa paróquia. Nesse tempo está tudo meio parado, mas todos que já prestaram o serviço aqui, que continuarão prestando serviço à nossa paróquia. Então queremos agradecer, bendizer a Deus por cada uma que cuida também desse trabalho. E reunindo todos no dia dedicado ao leigo, agradecendo a Deus por todos que nos ajudam aqui, especialmente em nossa paróquia. E todos os leigos e leigos, você aí na sua comunidade, onde você ajuda, também agradecendo a Deus por você. Então, reunindo todas estas motivações, e aqui também com duas intenções de sétimo dia, Dona Maria do Carmo Fonseca Dias, Dona Lia, aqui da nossa paróquia, e Dona Maria Aparecida Macieira, que aqui ligada também à nossa leitora, e que nós celebramos aqui também o sétimo dia. Rezemos, portanto, esta Santa Eucaristia.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me,
por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, e ao que vem e a seu reino o louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber,
Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E eles responderão também: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, prezadas irmãs, nós estamos então com a liturgia da nossa igreja, rezando a liturgia de Cristo Rei. É o último domingo do ano litúrgico da nossa igreja. Então o ano religioso termina com a festa de Cristo Rei, que é o final, claro, do tempo comum, mas final do ano litúrgico todo, e com a festa de Cristo Rei. É a coroação de todo um ano que nós tivemos a oportunidade de nos encontrar, de celebrar a fé. Esse ano, é claro, de forma diferente. Um bom tempo não tivemos a oportunidade, não pudemos nos encontrar propriamente na igreja para celebrar, né? Foi acompanhada de casa, enfim, as celebrações para um grande número de pessoas. Mas, via de regra, em uma situação normal, é isso, as pessoas semanalmente vão à casa do Senhor, vêm à casa do Senhor, né? Saem da sua casa e vêm para a casa comum, a casa da fé, para agradecer a Deus, para bendizer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, e rezando juntos como família de Deus. E aí o final desse ano religioso é coroado com a solenidade de Cristo Rei. E é claro, aí a semana que vem então recomeça, domingo que vem, um novo começo, e que vamos refletir lá o sentido desse recomeço, né, do Advento. Mas o terminar aqui, o findar, já refletimos aqui várias vezes, quer sempre fazer referência ao final dos tempos, ao final da existência, seja da volta definitiva do Senhor, ou no final da existência de cada um que vai partindo ao longo da caminhada. E aí, de qualquer forma, seja quem vai antes, seja da volta definitiva, e onde todos então estarão terminando a sua caminhada, nós teremos um acerto com o Senhor. E aí a liturgia do final do ano litúrgico veio fazendo referência para nós desse acerto. E como hoje esse evangelho também nos fala desse acerto de contas no final. Correspondemos ou não à vontade de Deus? Ele nos chamou para uma missão, nós cumprimos ou não? Lembra da passagem dos talentos, né, que refletimos semana passada? Nós fizemos ou não? Fizemos aquilo que era preciso fazer ou não? E aí então nós seremos julgados por isso, se cumprimos ou não cumprimos aquilo que devíamos fazer. E aqui então faz uma referência da nossa missão. A liturgia de hoje, falando de Cristo Rei, muito mais, e durante um certo tempo se interpretou, de lembrar Jesus assim, um rei todo-poderoso, cheio de ouro e cheio de coroas, que é a referência humana para rei, né? Mas durante um tempo se comemorou assim. Mas chegando ao final do ano litúrgico, primeiro é isso, esse acerto de contas, que precisamos coroar a nossa vida, como o final de cada ano chama a atenção, quero lembrar, mas no final da vida, coroar a vida com os frutos próprios para Deus, para entregar para Ele aquilo que é próprio dEle, para que possamos então nos assentar à direita de Deus, como aqueles escolhidos aqui que fizeram a vontade do Pai, são colocados à direita, e os que não fizeram a vontade, então colocados à esquerda.
nesta leitura com esse sentido de Apocalipse, né? Esse trecho de São Mateus aqui. Então a liturgia, muito mais do que lembrar Jesus assim um rei cheio de ouro, ela quer trazer a imagem de um rei pastor. E olha que quantos sinais bíblicos, né? Como lá de Davi, que foi um pastor mais simples, mais franzino lá, que foi escolhido para ser rei, né? E aí a liturgia então quer chamar a atenção, primeiramente, isso: qual é o sentido do rei, né? O sentido de reinar. Para Deus não é da forma que o ser humano interpretou. Mesmo Davi depois foi absorvido também por essa ideia da riqueza, dos bens, né? E foi fugindo também do projeto inicial de Deus. E aí as leituras então são para nos ajudar nesse sentido. A primeira leitura, o profeta Ezequiel, a profecia de Ezequiel, ele falando aí como que deveria ser realmente um rei. Os profetas sempre foram enviados e eles cobravam não só do povo comum, mas cobravam do rei. Então no tempo da monarquia, onde tinha rei, ele ia cobrar do rei, que via de regra fugia à sua missão. A missão do rei é de cuidar, como pastor cuida das ovelhas, tem que proteger, levar para um local seguro, levar para um local de pastagem, dar condições para que elas pudessem se alimentar. O rei devia cuidar do povo, não apenas dando comida de graça, mas oferecer as condições para que a pessoa pudesse ter o alimento, ter a comida. O pastor não pastava para a ovelha, ele levava para as pastagens, não é? E o rei não é ele dar a comida, mas dar a condição para que as pessoas possam ter a comida, ter segurança. E aí na administração do rei, ao contrário de cada pessoa, cada família ter o seu exército, então a administração da cidade ou do reino é que organizava esta defesa. Como pastor é que protegia as suas ovelhas. Cada ovelha não arrumava o seu segurança, o pastor cuidava para que elas ficassem à noite em segurança, e mesmo lá na pastagem ele estava lá vigiando para que elas não fossem atacadas, né, pelos animais ferozes ou os ladrões, enfim. Então a imagem de Ezequiel chama a atenção, fala: olha, chamei reis durante tanto tempo, eles não cumpriram a obrigação. Ele vai dizer assim: agora eu, né? Vede, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e tomar conta delas, como o pastor toma conta dos rebanhos de dia, quando se encontra no meio de dia as ovelhas dispersas. E aí ele vai descrevendo aqui, ele vai agora cuidar, porque aqui chamando a atenção, o profeta chamando a atenção dos reis que não estavam cumprindo a sua missão, e que aí no Evangelho depois então supõe eles vão ficar do lado à esquerda. Então aqui no acerto não fizeram a parte deles. Mas mesmo cá no profeta Ezequiel, ele também já cobra do povo, também o profeta cobrou do rei, e depois fala: olha, quanto a vós, minhas ovelhas. Quem eram as ovelhas? O povo de Deus. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim, olha o profeta, assim diz o Senhor. Quando era para reforçar a ideia, o profeta, o escritor, né, colocar: assim diz o Senhor. E olha o que ele está dizendo: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, mesmo entre as ovelhas que eram mais mansinhas, etc. Para dizer assim: nem todas são a mesma coisa. Eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. A referência sempre, quando fala do Evangelho, daqueles que não estão cumprindo bem, se compara com a ovelha. Aqueles que não cumprem bem são os bodes, né? A ovelha era mais mansinha, mais quietinha, os bodes, né, muito ariscos, enfim, né? Aqui, então o profeta Ezequiel, lembrando assim, ele vai cobrar do rei, e deveria cuidar de todos, mas vai cobrar também de cada um, na obrigação que tinha para fazer. Cada um tem que prestar contas. Não vão ser os coitadinhos que não foram cuidados, mas também não fizeram a sua parte.
Olha, cada ovelha, cada fiel, cada pessoa do povo de Deus, ele tinha família, ele tinha obrigações, ele tinha que trabalhar, ele tinha que cuidar da família, criar os filhos, tinha uma série de obrigações para com a sua família e em relação a Deus. Então ele vai cobrar, olha, o rei não fez a parte dele, mas vocês fizeram a parte de vocês em relação a Deus? Então aqui a cobrança desse acerto aqui no final. Antes de chegar ao Evangelho, então lembrando, passando aqui pela segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, essa leitura é colocada para lembrar assim: se celebramos Jesus Cristo, Rei, e o título já é Rei do Universo, então com essa leitura vai lembrar a universalidade da salvação. Primeiro, para lembrar que todos são chamados à salvação, não é um ou outro. E aqui no Evangelho vai dizer, vai chamar todos os povos. Não é um ou outro, todos serão chamados. E aí é que ele vai separando, né? A direita ou a esquerda. Não quer dizer que todos serão obrigados a ser salvos. Cumpriu ou não cumpriu, foi bom ou não foi, é rico, é pobre, e todo. Não. Quem realmente correspondeu realmente aos talentos, e naquela proporção de cada um conforme a sua capacidade. Mas São Paulo então lembra que por Cristo e com Cristo e em Cristo é que nós somos salvos, né? Ele vai lembrar, primeiro ele que abre o caminho para a salvação, e depois a humanidade que vai então sendo salva por ele, com ele, nele. Então São Paulo chamando a atenção para isso. E depois no final ele vai dizer assim: e quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, a Deus, né, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas. Deus entregou tudo ao Filho aqui no mundo, para que Deus seja tudo em todos. Então, o que foi entregue a Cristo na sua missão, ele vai então chamando todos e conduzindo para a salvação, ele primeiro, e todos vão ser salvos nele, por ele e nele. E ele então, São Paulo vai dizer, no final dos tempos, então tudo ele vai então entregar ao Pai. Por quê? Para que Deus seja tudo em todos. E aí, prezados irmãos e irmãs, o reinar, antes da gente falar aqui do Evangelho, que é esse sentido também, é ser reinar. Deus precisa reinar em nossa vida, Ele precisa ser tudo em todos. E nós precisamos reinar, se olharmos por outro lado, no sentido de ser capaz, poderoso, que era o rei. E nós precisamos reinar sobre o mal, sobre o pecado, sobre aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos ser mais, para que de fato Deus possa ser louvado, para que possa de fato ser glorificado. Então São Paulo chama a atenção aqui, em Cristo, por Cristo e com Cristo que nós seremos salvos, e no fim de tudo é a glória de Deus. E se nós vamos sabendo vencer os obstáculos, entregarás a realeza a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. No Evangelho então fala de um julgamento, claro, aqui para todos nós, está falando de um julgamento aqui. E no Evangelho de São Mateus, o julgamento, ele pega um ponto de referência. Semana passada falou dos talentos, mas não falou especificamente o que. Nós temos refletido sempre, lembrando, na dúvida, como que nós vamos saber se nós estamos no caminho ou não, e no dia do julgamento, como que nós seremos julgados? A referência é a cruz. Olha, se nós colocamos Deus na nossa vida, Ele reinou de fato em nossa vida, Deus em primeiro lugar, como reza o mandamento, Deus, Ele foi de fato, ao longo da minha vida, foi colocado em primeiro lugar. E se colocado em primeiro lugar, abre os braços, o sentido da cruz, leva ao irmão a solidariedade, a fraternidade, a justiça uns para com os outros. Não é só para mim, Deus me quer bem, mas não sou só eu, os meus da minha família, a minha família religiosa, aqueles que convivem comigo, e vai ampliando
para todo, não só para todo mundo, mas para todo o universo. Todos precisam ser valorizados, respeitados, porque é tudo obra de Deus. Então, a referência é a cruz. Se eu coloco Deus em primeiro lugar, e se eu tenho Deus em primeiro lugar, necessariamente eu respeito o irmão, eu respeito o próximo. E aí, por isso que o Evangelho de hoje faz a cobrança aqui dos gestos de caridade, principalmente num tempo de mais sofrimento, de exploração, né? Eu citei em outras celebrações aqui, né, ao longo da história, as situações de mais calamidades, etc, etc. As pessoas que ficarem frias, não sensíveis em auxiliar aqueles que de fato precisam, né? Então o ponto de referência vai lembrar isso, se colocou Deus em primeiro lugar, a gente se volta para o irmão. Se não fez isso, então não é cruz, então não cumpriu a vontade de Deus. Mas ainda, como sempre coloco uma observação nesse sentido, como na primeira leitura, olha que tem um acerto, né? Tem um acerto. Aqui, o Evangelho fala, não está cobrando só do rei, o rei, aqui, os governantes, etc. São todos, cada um na sua função, na sua missão, deve fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. Então, a liturgia, como aqui vai lembrar na primeira leitura, ele cobra daqueles, né, que têm responsabilidades maiores e vai cobrar de cada um, porque cada um de nós recebeu algum talento para cuidarmos, para administrar, e aí nós precisamos corresponder. Se aqueles que devem cuidar, e entre irmãos nós precisamos nos cuidar também. Então, se a gente não faz isso também, não colaboramos também, aí também seremos colocados, aí aquele que não faz será colocado do lado esquerdo, será então considerado aqui como os cabritos aqui, é colocado à esquerda porque não fez a vontade do Pai. Então hoje a liturgia nos chama a atenção para isso, que nós possamos cumprir aquilo que Deus nos colocou para fazer, possamos cumprir, fazer bem feito, colocar os talentos que Deus nos deu a serviço de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, e que nós possamos nos ajudar mutuamente, aquele que é ajudado possa se ajudar, valorizando o que recebe e colaborando à medida que vai melhorando, colaborando também com os irmãos. Não é só dar as coisas para o outro, mas à medida que vai recebendo e crescendo, seja nessa saúde, no conhecimento, nos bens materiais, aí vai partilhando também, porque se não faz, entra nesse julgamento também e na cobrança do Senhor, porque também recebeu esse talento, recebeu a oportunidade e não o fez. Que o Senhor, nosso bom Deus, nos conceda, portanto, suas bênçãos, suas graças, e que nós possamos, à luz de sua palavra e alimentados pela Eucaristia, possamos valorizá-la sempre. Que assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com Cristo e em Cristo, obtemos do Pai graças e bênçãos para a nossa vida. Dirijamos a Ele nossa oração comunitária, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Guia da humanidade, conduzi a Igreja, sacramento do vosso cuidado e bondade, para com as ovelhas perdidas e desgarradas, nós vos imploramos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Deus do universo, orientai os governantes das nações para o compromisso com os empobrecidos da sociedade,
nós vos imploramos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pai amoroso, concedei aos leigos e leigas encontrar felicidade e sentido para a vida no serviço generoso ao vosso reino, nós vos imploramos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor de misericórdia, iluminai a quem está perdido e saciai os que vivem sedentos e famintos de dignidade, nós vos imploramos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pastor de nossa vida, reuni dentre os povos as ovelhas do vosso rebanho e apacentai-as nos prados da vida eterna, nós vos imploramos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Acolhei e atendei, ó Pai, as preces que vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Então coloquemos no altar do Senhor aqui todas as intenções, os pedidos que nos foram feitos. Então, apresentando a Deus e Ele, na sua bondade, que se for da vontade dEle, que os atenda, rezando pelos falecidos e rezando por cada família, os que estão aqui presentes, pelas nossas famílias, você que nos acompanha aqui através da internet, rezando por cada família, que cada família possa ser de fato família de Deus. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, com óleo de exultação consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu poder toda a criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo,
para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, todos os santos e santas, especialmente os padroeiros em nossa paróquia, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo José Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os que foram lembrados nessa Eucaristia, os nossos familiares já falecidos. 7º dia de Maria do Carmo Fonseca Dias, 7º dia de Maria Aparecida Macieira, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, Cristo, dais ao mundo, ó Pai, todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos.
enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, tu dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Cristo Salvador, nos guarde em seu amor nesta vida, caminho da vida eterna. Amém. Aos que vão receber a Sagrada Comunhão, o corpo de Cristo. Amém. Nascente ao poente a convocou, Deus refúgio
Oremos, irmãos e irmãs. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que, gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, prezados irmãos e irmãs, estamos encerrando mais esse momento da celebração da Eucaristia do Senhor, agradecendo então de forma especial todos que aqui ajudaram para esta celebração e de forma ainda especial todos que têm ajudado nos trabalhos em nossa paróquia, todos os trabalhos, as atividades da nossa paróquia. Que Deus abençoe, recompense a cada um, a cada uma pela sua participação. E hoje aqui, de forma especial, os que participaram comigo, os membros do SCC, Encontro de Casais com Cristo, os grupos que aqui participaram, que Deus abençoe, que continuem na fé, a vida em família, sendo de fato famílias de Deus, e como família de Deus, prestando um serviço à família maior, a família religiosa, né, que é a igreja, a comunidade religiosa. Então, que Deus abençoe e conceda. Os que ajudam a prestar o serviço a Deus, cantando, emprestando a voz, através das celebrações, Deus abençoe e que continuem, portanto, prestando esse serviço, colocando o seu dom a serviço de Deus. E que hoje nós rezamos de forma especial e por intercessão de Santa Cecília, rezando por todos os que cuidam, ajudam nas nossas comunidades, nas celebrações da Eucaristia, através do Ministério do Canto. E isso, então assim nós vamos encerrando, e mais uma vez rezando, pedindo as orações para os familiares da Dona Maria, do Carmo Fonseca Dias, Dona Lia, celebrando o 7º dia, e Dona Maria Aparecida Macieira, também celebrando o 7º dia. Deus abençoe os familiares, dê o conforto, e que elas participem da glória eterna junto do Pai. E os demais, as comemorações, os santos, nós colocamos aqui como louvor, que interceda por nós. Mais uma vez, Nossa Mãe Maria, Nossa Senhora das Graças, Santa Catarina Laboré, Santa Cecília, que já lembrei, e toda a Sagrada Família, lembrando das famílias aqui presentes, né? Lembrando os grupos de família, os grupos do SCC. Muito bem, peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Mãe Maria, Mãe da Igreja, de São José, desça sobre vós, vossas famílias, a todos que nos pediram as orações, os que nos ajudaram, e a todos que prestam serviço a Deus através das nossas comunidades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aos que nos acompanharam pela internet, permaneçam na bênção, a graça de Deus. Aos que aqui participaram comigo, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.